tá? Eram esses 4 aí que estavam faltando. Esse aqui das narrativas quilombola foi um livro assim que caiu até no concurso que teve o mês passado, o ano passado, tá? E aí, por quê? Porque é um material mesmo do Estado, tá? O Estado tem algumas escolas, que aqui ele vai falar sobre isso, e aí ele vai contar, né, um pouco da história de como nasceu essa questão de implantação das narrativas, né, das diretrizes nacionais para a educação escolar quilombola, tá? Então, aqui ele vai contar um pouco como é que nasceu essa ideia e vai falar das escolas, né, que são dentro da comunidade quilombola, e aí ele vai explicar um pouquinho como é essa história, né, e a questão dos quilombos, né, então ele vai falar que, ao todo, são 13 comunidades quilombolas no estado de São Paulo, e desde os primeiros resultados, com gravações, transcrições, eles foram percebendo que, por que chama narrativas, né? Por conta dessas rodas de conversa que eles foram fazendo para pegar mesmo a questão dos valores, da identidade, do território, os festejos. Então, é toda uma questão oral que a tradição ela é passada, né? E aí eles foram nessas escolas, na escola em si e também nas comunidades. Outra coisa que eles foram vendo também, né, são as questões aqui nessa ideia de narrativa, né? Então, isso é importante também, de dialogar, conhecer e comunicar. E aqui ele vai falar o que é a educação quilombola. Então, ela organiza no ensino ministrado, ela fundamenta-se primeiramente pela alimentação da memória coletiva, as línguas, né, reminiscentes, os marcos civilizatórios, as práticas culturais, os acervos, o repertório orais, os festejos, os usos, as tradições e demais elementos que conformam o patrimônio cultural das questões, né, das comunidades quilombolas no país. Então, é isso que ele vai trazer. Então, primeira coisa é lembrar dessa questão dessa memória coletiva. E aí ele vai trazendo alguns relatos, né, sobre como era, né, e a questão de como se vivia. E aí ele coloca que as narrativas nesses livros são transcrições dessas rodas de conversa. E aí vai explicar o que é transcrição, né? Que alguém escuta outra pessoa falando e transforma isso num texto escrito, né? Para que você possa ler depois. E aí ele vai explicar por que algumas palavras estão em itálico, né, nessas narrativas, e quem são os griots, né? Então, por meio do conto, é possível desenvolver uma memória auditiva. E aí ele vai contando um pouco sobre os griots, que são as pessoas mais antigas da comunidade, né, que detêm aí a memória dessa comunidade, né? Então, o griot nas sociedades é um historiador, um contador de histórias, um cronista, é um guardião da memória, né, coletiva de um povo. Ser griot significa ter sido nascido em uma família de griots, pertence a uma casta de griots, mas o desenvolvimento de suas competências e habilidades dependerá dos ensinamentos transmitidos pelo seu mestre. Ele acompanhado geralmente da cora, instrumento de 21 cordas, né? Então, ele vai contando um pouco como que se deu. E ao trabalhar essas memórias, eles foram revelando aí como essa narrativa, ela tem uma função cognitiva. Ou seja, o que eles tentaram mostrar, tá? Eles tentam mostrar aqui nesse texto que a importância desse professor que vai para essa comunidade, né, ministrar aula, de entender como se ocorrem as narrativas. É isso que ele vai fazer, tá? E aí, quando ele vai colocando isso, ele vai falando sobre a questão das histórias, dos materiais pedagógicos. Então, nesse contexto, dialogar com a comunidade é extremamente importante,
porque é de lá que saem os conhecimentos. É isso que ele vai colocar nesse começo aqui. E aí aqui eles vão contando mais algumas, né? Aqui ele vai falando como que foi, então, né, o método dessa questão que visitou as comunidades, né? São 13. E aí todo o material colhido foi por meio de entrevistas e rodas de conversas. Então aí eles foram falando, né, alguns tópicos de maneira indireta, os quilombos, as memórias coletivas, os acervos, a linguagem, as línguas, né? Os festejos, o que ia acontecendo nessas comunidades. E aí ele vai dando alguns relatos, que é essa parte em azul, e algumas coisas em itálico, né? Que ele coloca é como as pessoas realmente falaram. E aí, com esse, vamos colocar assim, com esse resgate dessa memória coletiva e falada, eles usaram para fazer um material didático, né? E escrever, na verdade, é um sentido de que não possa perder, né? Essa história, toda essa cultura, ela não seja perdida. E aí ele vai colocar aqui: explorar didaticamente o patrimônio cultural quilombola significa integrá-los aos programas escolares por meio de atividades autônomas e disciplinares. O livro das narrativas será acompanhado de um caderno de sugestões, né, que poderão ser realizadas pelos professores. Então, é todo um cuidado para que quem vá trabalhar com essas comunidades não perca essa questão da história, né? Não se perca aí, tá bom? Aí aqui é a porta da escola, em Itaoca, em São Paulo, tudo São Paulo, né? E aí eles vão colocando, então, os pilares aí para definir as modalidades pedagógicas. Então, o que, que eles vão fazer? Eles vão explorar o material original, sem negligenciar a exploração textual, gramatical e sociocultural básica. E, portanto, aí eles vão dar aos jovens da comunidade quilombola a coleta, a interpretação de texto, né, que pretende ter o quê? E, na verdade, conservar essa questão da memória, tá? E aí, ele vai fazer algumas intenções educativas que podem ser desenvolvidas. Despertar a noção de memória, perceber que a memória é constitutiva da identidade, perceber a importância da palavra, do depoimento e da memória, compreender a memória como um direito e, com todas as memórias individuais, pode ser estruturada a memória coletiva. E aí ele traz mais alguns relatos, tá, dessa comunidade. Aqui o circuito, né, histórico da celebração da herança africana. Umas fotos do sítio arqueológico aí. E aí ele vem falar um pouco sobre os africanos no Brasil. E aí essa necessidade que a gente, né, precisa pensar nessa questão quando a gente fala dessa parte da história, que foi uma vinda forçada, né? As pessoas foram escravizadas, não são os escravos, são os escravizados, né? E o início, então, do tráfico negreiro, porque Portugal, né, já dispunha de experiência e tecnologia para essa tarefa. A escassez de documentação, isso é uma questão que também foi, que lá no racismo estrutural, ele coloca que é de propósito mesmo, né? Porque as pessoas foram tratadas como mercadoria, mercadoria não tem história, então logo essa questão do resgate histórico das famílias, isso é uma coisa que não vai, né? Muitas vezes conseguir esse resgate. A gente discutiu até, né, o ano passado, muitas vezes sabemos da nossa parte da família, por exemplo, da família portuguesa, mas a família africana a gente não sabe a origem, né, que país veio, não tem essa história. E isso acontece com as crianças também. Então, essa questão tem que ser colocada para as crianças. Oi, Maristela. Só levantou a mão?
E aí, a gente tem aqui também, né, alguns dados históricos, né, a questão do consumo dos africanos, né, pelos europeus, fortalecimento dessa produção de escravos, já que a venda permitia, né, o acesso aos manufaturados europeus, especialmente o acesso a pólvora, armas de fogo, a cavalo. O tráfico aumentou o número de guerras, de atos de violência. Os grupos dominantes africanos viam no tráfico um instrumento para fortalecer o seu poder. Com isso, aumentava sua capacidade de produzir escravos. Ou seja, é uma questão mesmo de produção, né? Não uma questão humana, alguma coisa nesse sentido. Não, era visto como uma mercadoria mesmo e pronto, né? A ideia é essa. E aí, né? Ele vai explicar um pouco sobre o que é o quilombo também. É bem interessante dar uma lida nele inteiro, tá? O quilombo é uma palavra de origem banto, né? Banto é uma das línguas aí, né? Uma uma das línguas usadas, e sua existência espalhou-se por todo o território brasileiro, né? E aqui ele vai explicar um pouco mais sobre a questão do quilombo, do Dom João V, aí, né? Toda habitação, fugidos que passem de 5, né? Então, todas as habitações de negro que passem de 5 é um quilombo. E aí eles vão explicando um pouco mais. Aí também, quando vai fazer essa parte da história, né, do Brasil, não podemos deixar de esquecer que teve as lutas, teve o combate, né? Então os quilombos eles eram vistos, né, e são vistos como uma forma de resistência, né? Então, por isso que, né, estudados conhecidos, um dos mais conhecidos é o Quilombo dos Palmares, mas não tem só eles, só o Palmares no Brasil. Por exemplo, em São Paulo, 13, né? Então, e aí essa ideia também dessa resistência, tá? E aí aqui explicar um pouco mais sobre do que vivia esse quilombo, né? Então, podiam ser dos mais variados tipos, e aí eles tinham forma de subsistência, né? Os agrícolas, os extrativistas, os mercantis, né? Que eles adquiriram dos povos indígenas da região amazonense, os mineradores, com a extração do ouro, os pastoris no Rio Grande do Sul, né? Então, são vários aí. Ele vai contando um pouco mais da história. Tá? Aí, aqui, na primeira parte, a introdução, que é o capítulo 1, ele vai contar um pouco sobre a comunidade e os valores dessa comunidade, né? E aí falar que os quilombos não são estáticos, mas eles são dinâmicos, tanto na produção de alimentos, quanto nas inovações das técnicas também, culturais locais, preservação da fertilidade, né? Então, atingindo aí conflitos de terra. Então, ele vai falar, né, o que é oficialmente um quilombo, né? Então, aí ele vai trazer o que é, então, cada quilombo é um centro de vida, uma unidade de produção, onde se gera economia, o social e a ecologia, né? E o mesmo vale para as festas religiosas aí. Então, quilombo, né, são detentores de uma história que os leva hoje para um momento de se reagruparem para a autodefesa. O quilombo é uma família extensa. As crianças crescem, tornam-se homens ou mulheres e ali poderão se instalar. Todos deverão ter acesso à terra para poder assim produzir. Então, o quilombo é, na verdade, uma grande comunidade. Aqui é uma produção, né, de banana do quilombo em Eldorado. E aí aqui tem um mapa, né, eu lembro quando eu dei aula desse texto, eu falei, olha o mapa aqui dos quilombos, né? Então, onde estão registrados aí o quilombo, né, os quilombos aí, ó, comunidades remanescentes, os quilombos. Tá? Tem um perto aqui, ó, Rio Claro, que é a Chácara dos Pretos. Tá? Então, aqui em Ubatuba,
Guaratinguetá. Então, e mais aqui para o sul aqui do estado, né? E aqui os quilombos, né, são realizadas as atividades artesanais, doce de banana, artefatos de palha, tudo, que é uma outra. Aqui explica um pouquinho mais, vai dar alguns. Esse é de Ubatuba, centro comunitário, tá? E aí, como se foi dando a questão das políticas públicas, a questão das ONGs também, que trabalham nos quilombos, e esse processo de globalização. E aí tem um relato de como foi fazer, tá? Artesanato feitos pelas mulheres aqui, Salto do Pirapora. Aqui é um outro, que é a memória coletiva, a pousada aqui, Quilombo do Cafundó, a escola do bairro, em Eldorado, e aqui ela é reproduzida pelas crianças. E aí um pouco da memória coletiva também, né? Então, toda essa parte azul aqui é a memória coletiva que eles foram resgatando e foi transcrito, né? E aí, então, eles vêm com como fizeram toda essa pesquisa, e aí colocaram a questão dos professores também, então eles falam lá no começo que iam fazer perguntas, né? Que ia se tornar isso didático. E aí eles colocam aqui, né, algumas questões sobre o que as pessoas idosas fazem, seus parentes, o que significa para você. Isso é uma forma de resgate da memória, né? E também da importância de todos numa comunidade. E aqui vai falar um pouco das práticas culturais, o espaço para as festas, né? E as línguas também, algumas remanescentes, né? Aqui é o mapa da África, né? E as línguas faladas aí também. Então, é um livro aqui, né, que eu falo, ele é produzido é um material do Estado de São Paulo, produzido, né, pela Secretaria, mas é um livro muito interessante para a gente realmente aprender, né? E para não deixar essa parte da história como se fosse apenas, vamos fazer lá consciência negra e 13 de maio, que, né, graças a Deus, nem se faz mais. Mas toda uma história que existe, né, um resgate histórico de memória e de valorização dessa cultura que veio para o Brasil, né, foi trazida aí para o Brasil. Então, esse livro aqui, ele vai te ajudando a entender muito como que era, né, por meio dessas narrativas, por isso que chama narrativas quilombola. Aí é como que se conversando sobre a cura de doença com as parteiras. Aí aqui ele vai contando, né? Os ritos de morte, né? Então, se também estão presentes os velórios, então, tudo que foi acontecendo aí. Aqui é um trabalho, né, dos alunos, que recebe os alunos do Quilombo. E aqui é o muro aí da Cangume, localizada no Quilombo, em Itaoca. Então, essa questão do resgate e da valorização da história também. Aqui já é uma escola de Eldorado, mas com cara de escola. E aí, então, essa questão das terras, né? Então, também como que veio historicamente aí essa questão de delimitação das terras, dos quilombos e essas propriedades, né? Vocês viram que, por mais que nasça, né, um homem, uma mulher e tudo mais, todos eles têm direito à terra, né? Então, como que isso também é importante aí, né? E aqui alguns encontros que eles fizeram, tá? E também a delimitação das terras. A produção. É isso. Aí ele vai mostrando aqui, é bem interessante, a hora que você leu o azulzinho, né? A questão da etnomatemática, essa questão de trabalhar com
os estudos mesmo, né? Então, de trazer essa comunidade, porque a educação quilombola, ela é uma modalidade, né? E quando ela se trata uma modalidade que aparece lá na LDB, ela, ela traz essa ideia de que, primeiramente, se trabalha os conhecimentos daquela comunidade, e aí depois você vem com os outros conhecimentos, mas que primeiro você utiliza os conhecimentos daquela comunidade. É igual trabalhar a questão indígena, é a mesma coisa, tá? Então, primeiro é o conhecimento da comunidade, e aí depois as outras questões. Então, nesse aqui, Narrativas Quilombola, né, ele vai trazer essa questão. Eu mostrei o livro inteiro, mas na verdade ele se detém da página 38 a 55, que é aquela parte que ele começa a contar a história, tá? Então, o que vai cair para vocês, mas é interessante dar uma lida nele inteiro, porque ele é bem interessante, assim, das fotos, dos relatos, né? Mas especificamente para vocês é de 38 a 45, que é onde ele vai falar onde tem os quilombos, como que foi a história, por que essa diretriz. Então, é aquela parte ali,